Olá, bom dia! Pode chegar, o seu N1 começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É quinta-feira, 2 de abril, começo do feriadão para muita gente. Por isso, vamos abrir a edição de hoje olhando para o tempo, imagens ao vivo do Recife para você. Choveu na capital durante a madrugada e também no começo da manhã, mas agora olha o céu azul lindo na sua televisão. Neste momento, 29 graus, mas olha, de acordo com a APAC, o dia vai ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas que vão de fraca a moderada. Então, não deixa de levar o guarda-chuva se for sair, viu? E tem Globocop no ar. Você vai ver do alto a movimentação do trânsito de saída da capital pelas principais vias da região metropolitana para você não se perder e também não perder tempo nesse feriadão que começa hoje. No N1 você também vai saber a programação de missas no Recife e na região metropolitana nesse dia que inicia o período de celebrações de nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para quem ainda não comprou o peixe, principal ingrediente na mesa de muitas famílias nessa época, vamos trazer dicas de preços mais em conta e como escolher bem, fica ligado. Esta quinta-feira também é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Não é uma doença, é uma condição de milhares de pessoas. Gente que com suporte adequado e incentivo pode desenvolver habilidades e enfrentar todos os desafios com autonomia e muita força. Tem ainda os direitos dos idosos, como isenções e gratuidades, dicas para reduzir o tempo de tela no feriado e informações sobre a atualização do Cartão Vem para estudantes, que vai até domingo. Participe do N1 com a gente. O QR Code do Canal Globo vai aparecer daqui a pouquinho na sua tela. Tá aí, ó. Vamos juntos. Já estamos no ar. Agora, 11 horas e 51 minutos. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma data para chamar a atenção, para divulgar informações sobre o transtorno do espectro autista. É para eliminar o preconceito, além de buscar direitos e políticas públicas. Daniele Fonseca preparou uma reportagem sobre essa data e está aqui para contar um pouquinho como é que foi a produção dessa reportagem. A gente sabe que é um tema muito importante que precisa ser falado não só hoje, mas todos os dias, né, Daniele? Bom dia, bem-vinda. Oi, Gustavo. Bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando. Hoje é uma data muito simbólica, né? O 2 de abril, dia de conscientização, de combate aos preconceitos, à discriminação, de várias ações em relação ao autismo. E as famílias atípicas enfrentam muitas barreiras, muitas dificuldades. Então, a gente procurou um tema que possa ajudá-las, né? E também que a sociedade, a população esteja consciente dessa necessidade. Nós vamos falar sobre a independência dessas pessoas com diagnóstico de autismo, de autonomia. Algumas ainda são crianças, adolescentes, mas todas elas vão crescer, né? Vão se tornar pessoas adultas e precisam ali de um mínimo de autonomia para conseguir se virar no dia a dia, no cotidiano. Então, a gente foi até a casa de uma família, né? A mãe é uma ativista militante, levanta a bandeira da causa e ela contou a história para a gente de como está fazendo com os filhos gêmeos para que eles tenham mais autonomia e independência. Vamos acompanhar. O destino dos irmãos Pedro e Ângelo é a escola. Eles estão no 3º ano do ensino médio. Pelas ruas do bairro do Derby, área central do Recife, colocam em prática os ensinamentos da mãe. Atenção, cuidado, prudência e regras sendo cumpridas para que o percurso seja sem acidentes. Olhar para os dois lados, sinal verde abrir, a gente atravessa. Tive bastante medo. Por quê? Questão de perigo, assalto, furto, atropelamento, trânsito, tudo isso. Os gêmeos de 18 anos são autistas. A mãe é uma ativista e militante da causa. Disse que a autonomia é um dos maiores bens que pode proporcionar aos filhos.
algo que vai trazer benefícios ao longo da vida. Antes de diagnóstico, eles são pessoas. E como qualquer pessoa, tudo que vem como vitória traz aquela sensação de bem-estar. Então, para a gente que é pai e mãe, qualquer micro-vitória dentro do espectro autista já é uma super festa. Imagina quando você vê o seu filho atravessando uma rua super difícil, quando você vê o seu filho fazendo o próprio café da manhã, se vestindo, trocando de roupa. Imagina você dizer assim, eita, e será que consegue? Consegue. Com treino, com dedicação, com cansaço. Tudo que uma pessoa que não tem o diagnóstico precisa fazer força 1x, eles precisam fazer 10x. Mas quem disse que 10x não é possível? É possível. Primeiro as mães têm que acreditar, os pais têm que acreditar. Polly contou que sempre estimulou os meninos para que pudessem se virar sozinhos. E sair de casa para a escola e para as terapias foi bastante desafiador. A mãe estava bem preparada para isso, mas nem todos da família estavam assim tão tranquilos, mesmo com todas as etapas desse aprendizado sendo cumpridas. Primeiro vai acompanhado, depois vai guiado, depois vai seguido, para depois ir sozinho, para depois chegar assim e dizer, vai. Porque aí você já tem passado por toda a experiência. Para mim é muito tranquilo, mas o pai, ele ficou com o coração na mão de verdade. De acordo com Polly, um dos maiores desafios que as famílias enfrentam é o julgamento. Quando a gente vê que as pessoas ao redor não confiam que a gente vai conseguir ou não confiam que eles vão conseguir e acham muito mais fácil superproteger, estão tirando a funcionalidade, a autonomia e tornando essas pessoas verdadeiros inúteis. E não é isso que a gente quer. A gente vai enfrentar os olhares, desistir nunca foi opção, não é opção e a gente tem que continuar. E não é só na rua que eles dão conta. Sozinhos, preparam pequenas refeições. O pão com ovo cozido, ovo frito e com o requeijão. É você que faz? Sim, Gostoso. sim. E para garantir a autonomia e independência na adolescência e na vida adulta, é preciso incentivo e suporte. Cíntia tem uma clínica que oferece terapias para neurodivergentes. Ela desenvolveu um projeto gratuito que atende pessoas entre 14 e 18 anos, com autismo nível 1 de suporte. Tudo é dividido em 3 módulos: o da profissionalização, o da sexualidade e o de conhecer a si próprio. Eles estão agora com outras necessidades como um adolescente qualquer. Nesse grupo, a gente trabalha a autonomia, o relacionamento com o outro, o respeito com o outro, o respeito com o próprio corpo e como é que eles vão se virar quando eles não estiverem mais com os responsáveis. Então, esse processo de aceitação, autoaceitação, facilita a vivência em muitas outras etapas. Mães e pais atípicos, eu preciso que vocês deem autonomia aos filhos, que aí sim eles se desenvolvem melhor. Esse recado aí, né, de Pedro ecoe em todas as famílias que têm pessoas com transtorno do espectro autista. Um beijo, Pedro, Ângelo, a família também. E se você se interessou pelo projeto e quer saber mais, tem um telefone de contato que já está aí na sua tela, viu? DDD 81 98204 1838. 98204 1838. Ou ainda dá para ter mais informações pela rede social do Instituto, que também está aparecendo aí na sua tela. E ainda falando sobre transtorno do espectro autista, Bruno Fontes está no Instituto Isabel Nicole, que desenvolve um projeto muito bacana com crianças que têm esse diagnóstico. Bruno está lá em Camaragibe e chega agora para conversar com a gente. Bruno, bem-vindo, bom dia. Oi, Gustavo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui no bairro do Viana, na rua Chã de Alegria. E é muito bom mostrar isso, a gente sempre tem que mostrar o exemplo dessas mães que estão empenhadas em dar amor e também buscar essa ajuda. O Instituto, aqui o Isabel Nicole, trabalha exatamente com isso, recebendo as mães de Camaragibe, mas também de outros municípios, para que eles dão esse suporte com voluntários, com profissionais que trabalham aqui. Tem mães e tem... Gente, um bom dia para vocês, viu? Esse dia tão importante. Você é mãe, não, você é vovó, né? Sou Patrícia, vó de Heloísa Letícia.
E assim, como é que é para a vovó também estar nessa luta aí com esses netinhos? É uma luta contínua, né? Graças a Deus encontramos uma rede de apoio aqui em Camaragibe, no Instituto Isabel Nicolle, que vem dando suporte, né? Porque além da seletividade dela, ela tem do autismo, ela também tem paralisia cerebral, então é um conteúdo muito cansativo para a gente, que no nosso município às vezes a gente não consegue. E esse instituto vem nos ajudar bastante, né? Eu sou vó, ela tem 6 anos, desde que nasceu eu tenho cuidado dela, né, Heloísa Letícia. Chega, fala com emoção, né? Porque cada dia a gente aprende mais com eles. Não é eles que aprendem com a gente, é a gente que aprende com eles. Você, assim, a senhora se emociona com alguns gestos que eles fazem? Sim. Muitas vezes ele olha para a gente e Heloísa já chegou a um ponto de um simples tratamento, ela chegar e me agradecer e dizer, vovó, obrigado por cuidar de mim. Então, isso é muito emocionante, né? Porque mesmo o dia a dia, cansativo, tudo, a gente tem um conforto. E eles são muito meigos, né? Até no olhar, mesmo muitos que não falam, mas no olhar eles agradecem a gente. É como o olhar também da senhora, viu? Obrigado. Tá? Vocês vão continuar comigo, porque a gente vai voltar para conversar e mostrar também, viu, Midiel, você que trabalha aqui como voluntário, que conheceu a causa e está trabalhando, eu vou conversar com você, com o Ronan também, que tem uma menininha e criou o Instituto. Daqui a pouco a gente vai falar, porque esses alimentos aqui, Gustavo, eles são bem caros e eles estão precisando muito. Essas fórmulas, às vezes, elas custam até mais de R$300. Daqui a pouco eu volto. Quanto mais apoio, né, para essas famílias, para essas pessoas, melhor, né, Bruno? Só reforçando, não é doença. O transtorno do espectro autista é uma condição. E dá sim para viver bem, tendo todo o suporte, todo o apoio, como o que oferece esse projeto que a gente mostra mais daqui a pouquinho. Até já, Bruno. Agora, 12:01, a gente segue com informações do trânsito nas nossas estradas, com imagens ao vivo do Globocop, agora da BR-232 em Moreno, aqui na região metropolitana. Olha só, a movimentação agora na pista da esquerda, que é sentido Recife, e também na pista da direita, que vai para o interior do estado, cidades como Gravatá, Caruaru, Bezerros também, e ainda um dos principais caminhos para quem sai da capital até Brejo da Madre de Deus, onde a gente tem a nossa grande celebração da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que vai até agora o próximo sábado. Nesse trecho aí da 232 a gente não vê nenhum engarrafamento, tá super tranquilo, boa notícia, né? Para quem tá saindo agora, pegando esse caminho aí, a 232, você vê imagens ao vivo do Globocop para você. Tranquilo, bem sossegado o trânsito nesse momento, agora 12:01, quase 12:02. E seguindo aqui, falando de trânsito, nós vamos para as nossas câmeras de monitoramento, aqui pelo Recife, região metropolitana, imagem ao vivo para você agora da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby. Nesse horário, quem está trabalhando ainda, né, aí pega a Agamenon para seguir para os bairros da Zona Sul do Recife, também ali fazer o desvio para o Espinheiro, Ilha do Leite. Essa pista aí agora, o sinal fechou, tá bem tranquilo o trânsito, sem grandes congestionamentos, porque o sinal vai abrir daqui a pouquinho, tá? Mas o feriado, a tendência é de que amanhã já tenha bem menos carros na rua por aí. Vamos para a Avenida 2 Rios, no bairro do Ibura, zona sul da capital. Aí, ó, fica pertinho da ladeira da Coab, a gente vê que tem essa obra ainda, né? Que a gente está acompanhando, essa obra do viaduto ali há muito tempo e mesmo com ela, o trânsito está seguindo. Um pouquinho engarrafado nessa pista aí que a gente vê na esquerda da sua tela, onde está passando o carro vermelho agora, mas sem grandes congestionamentos, os carros continuam seguindo por aí. Agora a gente vai até a BR-101, em Abreu e Lima, a pista sentido Goiânia, você vê agora também imagens ao vivo. Não tem grandes engarrafamentos, quer dizer, tem sim. Depois que o caminhão passar, aí já vem, ó, vários outros caminhões já retidos na pista. Essa aí, ó, a pista do motociclista, onde o ciclista passa na frente também. É um trânsito relativamente complicado aí nesse trecho da BR-101, mas dá para seguir. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do trânsito para você aqui no NA1. E olha, atenção, os estudantes têm até domingo para atualizarem o cartão VEM. Caso contrário, o vale eletrônico vai ser bloqueado automaticamente. O VEM, a gente lembra, é o cartão eletrônico que garante a meia entrada no transporte público da região metropolitana. Ivan Duarte está no posto de atendimento VEM Recife e traz todas as informações para ninguém perder esse benefício. Oi, Ivan, muito boa tarde, bem-vindo. Como é que faz essa atualização do cadastro?
É isso, Gustavo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no NE1. Primeiro, se ligar para não perder esse prazo, né? Dia 5, no domingo. Depois, Gustavo, te dizer que eu estou aqui no posto de atendimento do VEM, no bairro da Boa Vista, Rua das Ninfas, mas a informação central é que você não precisa vir para cá para fazer essa atualização. Ela é feita, como você me perguntou, Gustavo, pela internet. Então eu vou deixar aí na tela o site para quem quiser, então, quem precisar fazer essa atualização, é nesse endereço que você vai ver na tela. O cadastro por meio da carteira de estudante garante, então, a meia entrada no transporte público aqui na região metropolitana do Recife, com passagens a R$ 2,25. Vamos ensinar para o pessoal, então, que cadastro é esse, como que faz também. Eu estou com o Bernardo Braga, ele é representante aqui do Sindicato das Empresas de Ônibus, né, de Pernambuco. Bernardo, boa tarde, bem-vindo. Que cadastro é esse? Por que é importante fazer? Que atualização é essa, na verdade, né? Boa tarde. A Carteira Estudante 2025 venceu agora, na última terça-feira, dia 31. Então, todos os estudantes que desejam continuar tendo acesso ao benefício da meia passagem precisam emitir a nova Carteira Estudante, a Carteira Estudante 2026, e alguns estudantes, apenas os universitários, precisam também atualizar seu cadastro junto ao VEM. Então, para simplificar, estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, eles precisam apenas emitir a nova carteira estudante através do Grande Recife Consórcio Transporte. Não precisa atualizar cadastro, esse processo já é automático, o Grande Recife já nos envia as informações necessárias para atualização. Mas os estudantes universitários, eles precisam, primeiro, atualizar a carteira, ter a nova carteira 2026 vigente, e depois acessar o site ou aplicativo Cartão Vem. O endereço do site é cartãovem.com.br e lá atualizar o seu cadastro. Na hora que a pessoa for fazer essa atualização, quais documentos ela deve estar na hora? Bom, precisa apenas da nova carteira 2026 vigente, carteira estudante, e o comprovante de matrícula deste semestre. Esse passo, novamente, é somente para os universitários. Estudantes do ensino médio, fundamental e técnico não precisam dessa etapa. Se no cadastro tiver algum erro de informação, tipo o documento da pessoa, erro de letra no nome, que costuma acontecer em documentação, né? O que fazer? Bom, esse cadastro, esses documentos serão validados por nossa equipe. Se houver alguma exigência, necessidade de comprovar outra documentação, ou se o documento não estiver legível, o sistema vai apontar. Ele pode acompanhar essa solicitação na seção Minhas Solicitações do aplicativo ou do site. Então, o estudante vai poder enviar novamente a documentação até que seja conferido e seja validado. Se o estudante não fizer essa atualização dentro desse prazo que termina no domingo, quando ele for tentar acessar o ônibus, o cartão vai dar negado? É isso? Como é que vai funcionar? Não, o cartão continua funcionando, inclusive com os créditos que já estão no cartão carregados. A partir do dia 6 da segunda-feira, quem não fizer sua atualização da carteira estudante e para os universitários também do seu cadastro, não poderá comprar novos créditos. Então, se o estudante não conseguiu finalizar esse processo até o domingo, até o dia 5, ele pode continuar utilizando o cartão com os créditos que já existem no cartão. Só não poderá fazer novas recargas. Certo, Bernardo. Foi bom você ter explicado isso. Obrigado aqui pela participação com a gente. Então é isso, Gustavo. O site está na tela aí, cartãovem.com.br. Fazer essa atualização do cadastro do VEM Estudante com essas regrinhas que o Bernardo explicou aqui para a gente, algumas diferenças, né, de quem é universitário, enfim, estudante do ensino médio. Então, essas informações todas estarão no Globoplay, você pode acessar, baixar também para conferir depois e fazer o passo a passo direitinho na hora que for acessar o site. Vou devolver com você aí no estúdio, daqui a pouco a gente se fala mais. Já, Ivan, serviço muito importante, né, para os estudantes aí não perderem esse benefício da meia passagem no transporte público. Vamos mudar de assunto porque hoje é a Quinta-feira da Paixão, uma data celebrada por católicos porque marca o Tríduo Pascal, celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Daqui até domingo, os cristãos participam de missas, celebrações, reflexões sobre a Páscoa. A gente traz aqui nesta edição a programação religiosa para os próximos dias. E é também tradição comer peixe. Por isso, o NE1 está no mercado público da Encruzilhada para mostrar como está a movimentação e também os preços. E eu vou perguntar para a Natália Dielu se ainda dá para encontrar, Natália, algumas boas opções e com preço em conta. Conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Ainda dá, mas o movimento está muito grande aqui no mercado da Encruzilhada. Aqui é um lugar muito bom para comprar pescados. Então tem fila, olha só. O pessoal está na fila esperando
atendimento. Então, o fluxo está muito grande por aqui, inclusive em alguns quiosques, em alguns estabelecimentos aqui, o peixe já acabou, pelo menos aquela variedade imensa, né? Os comerciantes naturalmente estão comemorando isso. Qual é o seu nome? É Samuel Corrêa. Acabou, foi Samuel, tu me dissesse, acabou um monte de coisa aqui. Rapaz, eu fiquei até surpreso, né? Eu agradeço a Deus que a venda da gente foi bater o recorde, né? Principalmente você pode ver aí, o balcão da gente praticamente não tem nada. Tá feliz? Com certeza, outra coisa a gente dava desconto, né? Chegava o cliente aqui, a pescada era 55, a gente fazia promoção a 50. A cioba era 60, a gente botava 50, entendeu? O que sobrou aí aqui no seu box? O que sobrou agora foi só essa pescada amarela, que a gente está fazendo uma promoção de R$50, era 55, e só tem esse pampo aqui. É o que sobrou, é pampo da cabeça mole. É a 35, a gente faz a R$30. Ainda tem, né? E alguns outros ainda tem, mas que bom, fico feliz que tenha sido uma quinta-feira iluminada de vendas para você. A gente tá vendo aqui a fila, vamos tentar dar uma circulada. Eu estou junto com Melissa Fernandes aqui no mercado da Encruzilhada, na Praça do Pescado. A gente vai dar uma circulada por aqui para ver quem comprou. Nosso amigo Tampa, que está sempre participando das reportagens da Globo. Deixa eu falar aqui com esse pessoal que está esperando. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, minha gente. A gente está ao vivo no NE1. Como é que estão as vendas? Tá com tudo, viu, minha querida? O brasileiro sempre deixando para a última hora, mas levando tudo que tem. Graças a Deus, está bem alavancada as vendas. Aqui vocês vendem de tudo. Eu tô vendo que tem muito camarão ainda. Camarão, pescada amarela ainda tem inteira para ser cortada. Temos o bacalhau. Tem o que o cliente procurar. Obviamente que quem deixou para a última hora, amanhã a gente não vai ter todas as opções, mas ainda vai ter. Amanhã abre, então? Abre sim, até às 13. E como é que estão os preços dos camarões? Temos a partir de R$35. Temos também, como a gente essa semana, a gente não descasca camarão, a gente também tem a opção do filezinho já pronto para quem quer uma comodidade maior. Obrigada, viu? Qual é o seu nome? Meu nome é Ilza, obrigada a você. Obrigada, Ilza, por sua participação aqui no NE1. Essa senhora também veio comprar peixe, não foi? Qual é o seu nome, senhora? Severina. E aí, conseguiu encontrar o que queria? Não, porque eu gosto muito de cavalo e não tenho. E aí, qual vai ser a próxima opção que a senhora está buscando aqui? Eu não sei, eu estou aqui ainda vendo com ela o que é que eu vou comprar. E vai fazer como o peixinho? No molho de coco? Vou fazer de coco, vou fazer um suflezinho de peixe e vou fazer lagosta. Certo, cardápio aí dessa Semana Santa. Obrigada, viu? A gente volta com você. Boa Páscoa para a senhora. A gente volta com você, Gustavo. Obrigado, Natália. Daqui a pouco a gente vê mais esses preços aí dos peixes, né? Ainda tem algumas opções se você está procurando para o almoço. E olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o NE1 vai trazer uma receita para você fazer nesse almoço de Páscoa. Olha, parece bacalhau, mas não leva nada de peixe não, tá? A gente conta o segredo daqui a pouquinho. Agora, 12:12. Meio-dia, 15 minutos, NE1 de volta e você fica com mais imagens do Globocop. Logo mais cedo, no começo do jornal, a gente mostrou a BR-232, agora você vê a PS60, que liga a capital às praias do Litoral Sul, Ipojuca, Sirinhaém, Tamandaré. Agora o movimento nos dois sentidos é tranquilo, né? Para quem quer sair da capital também. Aí a gente vê os motoristas seguindo sem nenhum engarrafamento nesse trecho da PS60. Talvez fique mais apertado, né? Amanhã, logo cedo. Tem algumas pessoas que ainda trabalham nessa quinta-feira. Por isso, essa tranquilidade, imagens ao vivo do Globocop sobrevoando a PS60 no sentido litoral sul do estado. E o NE1 agora te lança um desafio para esse feriadão da Semana Santa. Que tal reduzir o tempo de tela? Eu estou falando daquele tempo excessivo, tá? O abre e fecha de aplicativos o tempo todo. Em vez de ficar curtindo as redes sociais, que tal ir curtir a vida real? Gostou da ideia?
Será que é possível? Bom, bora chamar a Daniele Fonseca para essa conversa, porque é feriadão, tem muita gente que vai reunir a família, os amigos, de repente até conhecer um lugar novo. Então, é bom aproveitar, né, a conversa, reduzir os danos que esse excesso de tela pode causar à nossa saúde. Ótima oportunidade, né, para se livrar do celular, do tablet e ficar mais perto das pessoas, contato pessoal, né, Dani? É um ótimo momento para isso, né, Gustavo? Então tá lançado aí esse seu desafio para quem quiser participar. O curioso é que à medida que a pessoa está ali interagindo, né, com o celular, resolvendo coisas e também em redes sociais, isso vai liberando a dopamina, né, que é um hormônio responsável pelo prazer, pela satisfação, pela recompensa, mas também vai viciando o cérebro. A gente convidou para essa entrevista a doutora Thaís Gemir, ela é médica neurologista. Então, doutora, qual é o efeito disso? Aquele manuseio ali quase que constante de celular no cérebro. O lado bom e o lado ruim disso. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Então, esse assunto é bem polêmico, né? O uso de telas hoje envolve a liberação desse hormônio que você falou muito bem, a dopamina, e ele estimula o cérebro a ter essa sensação de prazer, de saciedade, né? A tela em quantidade adequada, ele estimula esses picos de forma normal, né? Só que o problema é o hiperestímulo, é a gente fazer o uso de forma inadequada, né? Como assim? A gente passar um tempo muito grande na tela, né? A gente ter um estímulo a algumas atividades, né, que geram esses picos intensos, esses picos frequentes, que acabam gerando no ser humano uma sensação de que nunca está bom o suficiente. Então, a pessoa começa a ter sintomas de irritabilidade, de dependência, precisa estar cada vez mais se expondo à tela, porque nunca está bom o suficiente. Como é que a gente pode comparar isso com o efeito de uma droga, por exemplo, um vício? Isso é possível, causa esse mesmo efeito? Pode causar o mesmo efeito. Algumas drogas elas também estimulam a via da dopamina e geram essa dependência. Esses picos graduais e intensos da dopamina liberado, ele começa a ter uma saturação, né? A gente tem receptores, que é como se fossem as anteninhas no cérebro, que eles recebem essa substância, e se eu encho aquelas anteninhas com essa substância, ele começa a não funcionar mais, ele não entende quando eu passo do limite. Então, estimula, e eu não consigo mais retirar. E às vezes a pessoa nem se dá conta disso, né? Em algumas situações é quem está junto, é quem está percebendo, que às vezes é tão viciado quanto. Existem alguns sintomas, de fato, assim, dor de cabeça, alteração no sono, no apetite, para a pessoa se dar conta, ter ali um alerta de que aquilo precisa ser interrompido, doutora? Com certeza, né? Começam a ter sintomas de irritabilidade, né? Dificuldade de dormir, dificuldade de encarar o ócio, de conseguir sem fazer nada, né? Não consegue mais. Precisa estar sempre sendo estimulado pela tela e aquilo não é mais tão bom o suficiente. Então você começa a precisar cada vez mais de mais curtidas, de mais comentários, de estar ali mais interação com a rede social e você esquece até de comer. Então acaba gerando também uma falta de apetite, né? Insônia, não consegue dormir porque fica hiperestimulando o cérebro, né? Aquela sensação de que você não consegue relaxar porque tá ali, tem que estar o tempo todo online, né? O fast food digital, que você está ali o tempo todo podendo ser servido, mas precisa relaxar o cérebro precisa dar aquela parada. Doutora, muita gente pode estar aí nos acompanhando, nos assistindo e dizendo assim, muito bonito o que essa médica está dizendo, mas eu não consigo. Como fazer esse desmame de uma forma possível, saudável, sem causar tanto desgaste para a pessoa? Então, excelente pergunta, né? Que a gente sempre está no consultório e recebe essa pergunta também. Como é que eu faço para tirar esse estímulo, né? É um desmame de uma droga, como uma droga qualquer, né? A gente sempre orienta que a primeira fase é a mais difícil, é que a pessoa vai ter esses sintomas de abstinência, de dificuldade, né? Irritabilidade e tal, mas vamos tentando substituir com atividades de relaxamento, às vezes até na própria tela, mas atividades de relaxamento, de esvaziamento cerebral, tentar fazer atividades ao ar livre, ir num parque, pode ser até ir ao cinema, porque
Eu gosto muito dos filmes, eu oriento, se for para ver uma tela, que seja através de um filme que tem início, tem meio, tem fim. Então, atividades que exijam um pouquinho mais de esforço mental, estudar, alguma atividade de tabuleiro, enfim, né? Tentar sair ali daquela tela. Sair do digital para o analógico, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Então, tá aí o desafio lançado, Gustavo, por você, e a médica deu aqui o passo a passo. É contigo no estúdio. Então, vamos ver, né, se eu consigo cumprir. Daniela, o desafio também está lançado para você. Vamos, na segunda-feira, conferir se o nosso feriadão foi mais analógico ou mais digital. Muito obrigado mais uma vez. E olha só, você está vendo aqui, né, a matéria do G1, porque tem horário especial no comércio e nas instituições públicas nesse feriado. O G1 Pernambuco preparou uma reportagem com todas essas informações. Ela já está aqui na tela e você também pode ter acesso, tá? O QR Code já está aí aparecendo para você. Esse feriadão que começa hoje, vai até o domingo, ó. O G1 preparou uma grande lista do que funciona no comércio de rua, nos shoppings, bancos, serviços como os correios, locais de esportes, lazer, cultura, mercados, saúde, Secretaria da Mulher, Hospital Veterinário, também órgãos jurídicos, tudo aqui, ó. Exemplo, vamos para os shoppings aqui, né? O Rio Mar fica aberto de meio-dia às 9 da noite, assim como o Shopping Recife, o Shopping Plaza Casa Forte, Tacaruna, o Boa Vista já abre de 10 às 19, Pátio Olinda de meio-dia às 9 da noite também, mesmo horário do Shopping Camará. Então você está vendo que tem informações da região metropolitana inteira, tá bom? Mais detalhes, o QR Code está aí na sua tela, é só ir lá no G1 Pernambuco. E agora, gente, nós temos uma dica de receita, mostra aqui pra gente, que pode acrescentar muito sabor ao seu almoço de Páscoa. Os ingredientes dessa delícia aqui, ó, são muito simples e o preparo é bem rápido. Na cozinha, a gente mostra um caminho mais barato, sem bacalhau, mas sem abrir mão do sabor. Que prato é esse que a gente está falando? César Santos, chefe de cozinha, nos ajuda a responder. Obrigado por nos receber, viu, César? Eu que agradeço. É um tipo bacalhau, certo? Vai ter o sabor de bacalhau, mas não tem bacalhau. É econômico. É econômico e também saudável. Para essa receita, que serve até 4 pessoas, você vai precisar de 3 batatas, meio repolho, 1 pimentão verde, 1 xícara de coentro, 1 cebola grande, 3 folhas de louro, 100 gramas de azeitona verde, 5 dentes de alho, 1 xícara de polpa de tomate, meio litro de leite de coco, azeite e sal a gosto. Tudo isso custa em média R$30 sem o azeite. A gente começa por onde, hein? A gente começa pelo azeite de oliva. Eu tenho aqui cebola roxa. Primeiro a cebola, né? Cebola. Aí vai... Você vai alho, junto, dá uma douradazinha rapidamente, dá para dar um sabor. Fogo baixo ou mais alto? Eu gosto dele alto, porque a gente, como é cozinheiro, a gente já gosta do fogo alto, porque já dá esse susto aqui, já dá um cheirinho bom. O clima. Já dá o clima. Então, ó, agora ele bota a folhinha de louro, 2 ou 3 folhinhas de louro, a gosto. Deu essa refogada, vou entrar aqui com os pimentões. Eu estou usando o pimentão verde, mas você pode usar o pimentão vermelho, amarelo. Ó, deu uma boa refogada. Quanto tempo refogando? Aqui é mais ou menos uns 2 minutinhos. 2 minutos. Polpa de tomate. Polpa de tomate. E leite de coco. E acrescentar sal a gosto. Começou a ferver aqui, eu vou acrescentar. Aqui eu tenho a batata em rodelas, pode ser também em cubos, como você achar melhor. Eu gosto de colocar a batata e o repolho para cozinhar junto, porque aí não perde, nenhum fica uma textura diferente um do outro. E manter a batatinha na água para poder não ficar escura. Aqui agora tem um repolho, eu tenho aqui meia banda de repolho, cortado também em cubos. Eu vou tampar agora, Ivan, que vou deixar aí cozinhando, tá certo? Depois de 20 minutos no fogo cozinhando, é hora da gente espiar em que pé que tá o nosso prato tipo bacalhau, César. E agora? Vamos ver aqui como é que... Olha só, já tá a batata já tá cozida, o repolho. Agora eu vou acrescentar... Olha o repolho derretendo, que maravilha. Azeitonas. Ok. E como bom pernambucano, né? Porque a gente gosta de comer aqui um bacalhau com coco, né? Então não pode faltar coentro. Aí finaliza aqui com bastante coentro a gosto. Legal. Agora a pergunta é, César, tá ficando bonito assim. E se eu der na cabeça e tiver um peixe lá em casa
Quero acrescentar um peixe agora. Como é que eu faço? Bota um filé de peixe ou peixe poste. Você pode botar uma pescada amarela, você pode botar uma tilápia, você pode colocar o peixe que você tiver em casa, vai ficar muito bem. Tá bem saboroso, tá gosto, tá bem saboroso. Cozinheiro tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Então, como é que a gente vai ter certeza que a comida tá gostosa? A comida tem que chegar na mesa gostosa. Vou apagar aqui e vou acrescentar um pouquinho de azeite de oliva. E tá pronta aqui a nossa receita. E em 30 minutos, o nosso prato quase bacalhau está pronto. A gente já saiu da cozinha e estamos com a mesa posta. Eu e César convidamos Maiara para experimentar e dizer que gosto tem, né, Maiara? Tá cheiroso. Tá cheiroso? cheiroso. Tá mesmo, verdade. César, você pode servir ela, por favor? Aí. Nosso prato tipo bacalhau. Experimenta aí e diz pra gente que gosto que tem. Se tem mesmo gosto do bacalhau, escreve tudo direitinho que você sentir. Tá gostoso. Agora me diz, que gosto você sentiu aí? O repolho tá bem saboroso, assim, não tá com aquele gosto de repolho cru. Tá bem temperado. Vale a pena fazer a receita, Maiara? Vale. Eu faria. Faria muito. Vou até indicar pra minha sogra também. Olha, eu vou dizer que assistir essa reportagem dá uma dorzinha, dá até uma certa inveja, tá? Porque Maiara se deu muito bem e o chefe da reportagem aí de Ivan, chefe César, ele sugeriu alguns peixes para serem acrescentados nessa receita, como a pescada amarela. Por isso eu vou conversar de novo com Natália de Elu para saber, primeiro, se tem pescada amarela por aí e quais são os benefícios, né, de comer peixe, não só nessa época do ano, mas durante o ano inteiro, Natália. Olha, Gustavo, ainda tem pescada amarela em alguns quiosques aqui, mas está difícil porque é um peixe bastante procurado. Por exemplo, nesse quiosque aqui do comerciante que a gente falou na nossa primeira participação, só tem essa pescada amarela, mas já está vendida, já está reservada, mas alguns quiosques ainda tem. E falando sobre os benefícios do peixe, né, realmente é um hábito que a gente pode e deve cultivar o ano todo. A gente está aqui ao lado da doutora Maria Amazonas, que é médica endocrinologista e também nutróloga. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao NE1. O que é que o peixe traz de benefício para a nossa saúde? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Então, o peixe é um alimento riquíssimo, Natália. Ele é uma fonte importante de ômega 3, além de a gente também ter que lembrar que ele tem uma fonte importante de proteína de alto valor biológico e, a exemplo, a vitamina B12. Então, é um alimento extremamente rico e que pode colaborar em muito com a qualidade da saúde da pessoa. A gente vê hoje, vamos dar uma andadinha, porque eu vi que ali na frente tem o salmão, que a senhora disse que é um peixe, que é muito rico em ômega 3, né? A gente vai andando aqui, vocês aproveitam para ver a movimentação do mercado da Encruzilhada, de onde a gente fala ao vivo aqui com a doutora Maria Amazonas. Ó, aqui tem o salmão. Doutora, ômega 3, muita gente toma cápsulas de ômega 3, mas está no peixe, né? Exato, né? A gente vê que cada vez se gasta mais com esses suplementos, quando a gente poderia estar gastando da forma, digamos assim, que é mais comprovada, que é você comer peixes de águas profundas e frias. A exemplo deles, o salmão é o que melhor representa, porque a gente sabe que nós temos vários estudos mostrando que se você consome peixes ou frutos do mar 2 a 3 vezes por semana, a proteção, principalmente do sistema cardiovascular, é bem superior do que a gente evidencia com as cápsulas. Agora, doutora, salmão é um peixe caro, né? Por exemplo, eu perguntei para a moça, ela disse que estava R$70 o quilo do salmão. A gente encontra esses nutrientes em outros peixes? As concentrações são diferentes em cada tipo de peixe? Sim, Natália, as concentrações são diferentes, porque o ômega, ele é encontrado principalmente em algas de águas frias. E aí esses peixes que habitam esse ambiente de águas frias, eles se alimentam dessas algas e, consequentemente, eles têm na sua composição ômega 3. Mas, de toda forma, qualquer fruto do mar, ele tem ômega 3, ele é uma boa fonte. Então, se você consome nossos peixes no Brasil mesmo, brasileiros, não precisa vir de outros lugares, eles vão ter algum ômega 3. E a gente deve lembrar que eles também são fontes de proteína de alto valor biológico, de vitamina B12, tudo isso colaborando com a qualidade de saúde do indivíduo. Tem alguma diferença dos peixes que são criados livremente, são pescados, a diferença de peixes que são criados livremente, peixes de cativeiro, em relação a esses benefícios que esse peixe pode trazer para a gente? Quando nós falamos da proteína e da B12, não.
O peixe de cativeiro, ele também é rico em proteína e em B12, mas se a gente está focando no ômega 3, realmente tem que ser peixe do mar e de preferência de águas profundas e frias. Certo, doutor, eu agradeço muito, viu, pelas informações. A gente continua aqui no mercado da Encruzilhada, está bastante movimentado nessa quinta-feira, né, da Paixão. Então, dá para a gente cultivar esse hábito de consumir peixe o ano todo. A gente volta com você, Gustavo. Obrigado, Natália. Ó, aproveitando que a gente está nesse gancho aí, desse dia, né, desse dia tão especial, a quinta-feira da Paixão, Natália de Luz esteve mais cedo em Olinda, acompanhando uma celebração muito importante para os católicos que marca o encerramento da Quaresma. É a Missa dos Santos Óleos. Ela preparou uma reportagem para a gente, olha só. Os padres saíram em procissão do seminário até a Igreja da Sé. Dentro da igreja foram entoados cânticos católicos. Beatriz, de 10 anos, participou de um desses momentos. Em seguida, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, conduziu a Missa dos Santos Óleos. É uma bênção de Deus, né? Poder participar desse momento da nossa igreja. Eu faço parte da paróquia São José de Abreu Lima e para mim hoje estar aqui é uma realização de um sonho. Eu nunca tinha vindo aqui na Sé, né, para participar dessa missa. Então é um momento de agradecer a Deus. Pela glória de Deus, né, nós fomos convocadas para auxiliar. Então nós viemos por isso. Eu nunca tinha vindo, eu tinha só a curiosidade. Mas é um momento único de graça. Na cerimônia, os padres reunidos reafirmaram publicamente os compromissos que assumiram no dia de sua ordenação. A Missa dos Santos Óleos marca o fim da Quaresma, um período de 40 dias em que os católicos se preparam para lembrar a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. É um dos momentos mais importantes da Semana Santa. É nesta celebração que o bispo abençoa os 3 óleos que serão usados durante todo o ano nas paróquias. Os óleos que foram consagrados pelo arcebispo são utilizados em diversas cerimônias sacramentais. Nós abençoamos o óleo usado para os catecúmenos, isto é, no batismo, o óleo usado para o sacramento da unção dos enfermos e também um óleo chamado Santo Crisma, que é misturado a um perfume especial. É utilizado para o sacramento da crisma, também para o sacramento da ordenação de um padre ou de um bispo e para outras bênçãos na igreja, como a consagração e a dedicação de uma igreja e de um altar. O senhor poderia deixar uma mensagem de Semana Santa? Com alegria. Nós estamos iniciando os dias grandes da Semana Santa. Não são dias de feriado apenas. Não são dias para simplesmente ir para a chácara ou para a praia ou passear. São dias de silêncio, de meditação, de oração. Viva então estes dias grandes do Tríduo Pascal, da Quinta-feira Santa, da Sexta e do Domingo da Ressurreição, cuja celebração é antecipada na Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações da Igreja Católica. Bom, e além da Missa dos Santos Óleos, tem mais celebrações da Semana Santa na região metropolitana. A gente preparou algumas aqui para você. Tem a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como Lava-Pés, que acontece logo mais às 7 da noite na matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Espinheiro, aqui no Recife. Já amanhã, sexta-feira da Paixão, acontece a Adoração da Cruz, a partir das 3 da tarde na Catedral da Sé, em Olinda. No sábado de Aleluia, tem a Vigília Pascal, que anuncia a ressurreição de Jesus Cristo. A celebração será às 6 horas da noite, também na matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, Recife. Por fim, no domingo de Páscoa, tem a Santa Missa às 9 da manhã, também na Catedral da Sé, em Olinda. E agora a gente vai para o outro lado do nosso estúdio para falar mais uma vez com o Bruno Fontes. Ele está no Instituto Isabel Nicole, lá em Camaragibe. Esse é um espaço que apoia e acolhe pessoas e famílias de pessoas com o transtorno do espectro autista. E agora, Bruno, a gente quer conhecer um pouco mais desse espaço, né? Você já adiantou um pouquinho para a gente na primeira entrada. Mostra mais desses serviços. Gustavo, e assim também é bom a gente destacar nessa quinta-feira a cerimônia Lava-Pés, que é esse gesto de amor, dignidade, humildade, e coincide esse ano exatamente com esse dia
de conscientização, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Que as pessoas também ajudem essas crianças, essas famílias. Por isso que nós estamos aqui em Camaragibe, no bairro do Viana. E olha quantas mães aqui representando as crianças. As crianças não estão hoje aqui porque não tem atividades, mas elas mostram com muito orgulho. É Alessandra, seu nome, que está mostrando. Como é o nome dela? Uma boa tarde agora para todas vocês, né? Para todos. Boa tarde a todos, boa tarde. Como é o nome dessa princesa? Essa aqui é a minha princesa Liz Maria. É um anjo enviado por Deus para mim. Eu me sinto muito emocionada assim, só em falar nela, porque eu sei que é um anjo de luz, que ela fala com a gente com os olhos. Eu entendo ela só pelo olhar. Então, isso para mim é gratificante, é um presente de Deus. E que sempre que eu preciso de apoio, o Instituto Isabel Nicole está sempre me ajudando. De que forma você já conseguiu uma ajuda aqui, Alessandra? Aqui eu já consegui medicações, dietas e eles sempre me ajudam muito, certo? Vocês precisam de mais ajuda dentro da própria família? Dividir a responsabilidade? Sim, precisamos de muito apoio. A mãe atípica, ela precisa de apoio, a família. Minha família me apoia, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Eu recebo, graças a Deus eu tenho uma corrente de apoio, mas tem muitas mães que não têm, elas ficam sobrecarregadas. Entendeu? Então, a gente precisa de muito apoio. E quando vem pessoas que não são da família, mas que nos apoiam, umas se apoiam aos outros, então isso é muito bom. É uma corrente de união, né? De solidariedade. E Karina está aqui, está chorando com essa menina linda, que é Isabel Nicole, que dá um nome a esse centro, que vocês passaram por muita dificuldade, ainda passam, mas vocês querem ajudar outras famílias. Uma boa tarde para Ronan também, viu, Ronan? Boa tarde, que é o papai. Exatamente, eu me chamo Karina, sou mãe da Isabel, né? E foi através dela que esse instituto surgiu. Com as nossas dificuldades e conhecendo diversas mães, é que Deus colocou esse propósito no nosso coração para ajudar outras famílias que tanto precisam. Já tiveram muita dificuldade? Porque eu sei que vocês estavam falando tudo que já passaram e que passam ainda. Muito, muito mesmo. Dificuldades não só no apoio, né, como a Alessandra estava falando, mas também em terapias, também em medicações que às vezes atrasam. Hoje, graças a Deus, a Isabel ela está assistida, porém já passamos por muito mesmo, muito de faltar nos locais, né, prefeitura. Não conseguiu apoio. Não conseguiu o apoio necessário, né? Não é, papai? Ronan, boa tarde, Ronan. Boa tarde a todos. Bruno, é muito difícil a vida de um pai que tem um filho autista e é muito difícil para quem tem um filho atípico. A vida não é fácil, a busca de tratamento, a busca de terapia, a busca de um diagnóstico. Nós hoje temos uma demanda muito grande, né, aqui em Camaragibe e fora de Camaragibe, a demanda de conseguir o diagnóstico. E muitas das vezes, quando consegue o diagnóstico, não tem a terapia. Quando consegue a terapia, não tem um apoio na escola para poder ali a criança desenvolver. E cada dia mais a situação parece que piora. E a gente, muitas das vezes, tem que conseguir ir por ordem judicial. Obrigado, meu amigo. Este Ronan aqui é um pai exemplar, né? Porque a gente sabe, vocês estavam falando que em muitos casos os pais, as famílias não apoiam. Vocês têm dificuldade com isso? Você é Camila, acertei? Acertou. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Como é que é na sua família? O que é que você precisa? Na minha família, eu tenho uma rede de apoio. Não tanto como eu gostaria, até entendo, porque é uma tarefa muito árdua, diária, cansativa. É bem complicado. Mas eu agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos, principalmente minha comadre, que me ajuda bastante com ele. E é isso, eu queria falar um pouco sobre a conscientização do autismo, que é um dia especial, sabe? Hoje em dia se fala muito sobre a inclusão, mas muito é na teoria, a prática é totalmente diferente. Então, o dia de hoje serve para isso, para se conscientizar do que é o autismo, do que é
as estereotipias. Eu sou uma mãe atípica e passo por isso. Eu queria agradecer muito ao Instituto Isabel Nicole, que me ajuda bastante em relação não só à neurodivergência do meu filho, como também... Ele é uma criança traqueostomizada, eles me ajudam muito com insumos hospitalares para o meu filho. Então, essa união é que faz a força. Sem dúvida. Agradeço o carinho. Eu agradeço a vocês. Olha, pessoal, procura nas redes sociais. Eles estão precisando demais dessas fórmulas. Custam mais de R$300. E só para eu terminar, é muito rápido, eu vou mostrar aqui tudo que eles conseguem e fazem doações para qualquer mãe que chega aqui. Não precisa ser de Camaragibe, não. Quem chega aqui recebe, então, um remédio, um alimento, até uma cadeira de roda, porque eles recebem também de doações esses materiais e eles repassam. É isso, Gustavo. Eu volto com você. Muito obrigado, Bruno. Obrigado por ajudar a contar a história desse instituto, Isabel Nicole, para a gente lá de Camaragibe. E quem puder ajudar, fique à vontade, só conhecer mais do projeto. E parabéns também a essas famílias, né? E a essa família que criou o instituto, que é forte demais e que serve de exemplo para todo mundo. Agora vamos mudar de assunto, porque é comum que idosos tenham muitas despesas com medicamentos, impostos e também com o sustento da casa. Diante disso, o conhecimento sobre isenções e gratuidades pode aliviar o orçamento. Só que nem todo mundo sabe que existem diversos benefícios para pessoas com mais de 60 anos ou mais de 65 anos. Por isso, Ivan Duarte vai conversar com um advogado agora e tirar muitas dúvidas, né? Como garantir... A primeira dúvida é essa, né? Como garantir esse tipo de direito, Ivan? É isso, essa diferença, né, Gustavo? Muda tanto o orçamento que é tão apertado no final do mês, né? Eu vou começar por um que é muito comum, um benefício, mas que é importante a gente explicar como ele funciona, que é a gratuidade no transporte público para a pessoa idosa. Eu estou aqui ao lado do Adriano Cabral, ele é advogado trabalhista e previdenciário. Doutor, obrigado aqui pela sua presença. Como é que funciona, então, para ter acesso ao transporte público gratuito para quem é idoso? Porque eu sei que tem uma lei federal que rege esse assunto, não é? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Gustavo, boa tarde todo mundo. Realmente, saber dos direitos que o idoso tem, os benefícios que ele pode ter e as gratuidades é uma questão até de justiça para quem trabalhou e doou tanto da sua vida para a população. Então, quanto à questão específica do transporte, temos aqui o Estatuto do Idoso que diz que o idoso que tiver mais de 65 anos, ele tem direito à gratuidade, isso é o Estatuto do Idoso. E os municípios podem criar leis que podem abranger desde os 60 aos 65, é o que está no Estatuto do Idoso. Aqui em Recife, no âmbito urbano, o idoso, a partir dos 65, ele tem direito à gratuidade, que poderia ser estendida aos que têm 60 se houvesse uma lei municipal. No caso de transporte interestadual, o idoso tem direito também à gratuidade, até 2 vagas de gratuidade por viagem, e caso já tenha exaurido essas 2 passagens, ele pode também pleitear 50% de desconto. Agora, é importante que no caso de viagem interestadual, o idoso avise com pelo menos 2 horas de antecedência que vai fazer essa viagem, até para assegurar o lugar. Vamos fazer o seguinte, me conta quais são, então, os benefícios que os idosos costumam saber menos, assim, e que o senhor pode avisar agora ao vivo aqui com a gente. Pronto, os que os idosos sabem menos, primeiro, esse daí, inclusive, eu sempre lembrei para minha mãe que tem 86, é desconto de até 50% do IPTU. Não é automático, tem que ser requerido, tem lá as regras para você se inscrever. Não é retroativo, ou seja, se você não pediu antes, não vai retroagir. Então, é muito importante que você, idoso, que tem um imóvel próprio, pague IPTU, pode ir lá na prefeitura ou no site da prefeitura se informar e conseguir esse desconto de 50%. Outro direito que também muita gente não sabe é que o idoso que é aposentado e recebe o benefício, esse benefício ele vai ter uma dupla isenção do imposto de renda. Em outras palavras, vamos supor, esse ano, em 2026, quem ganha até R$5.000 é isento. No caso, o idoso, ele, além desses R$5.000, ele tem um acréscimo, uma dupla face de imposto de renda. Se ele ganhar mais R$ 1.903, ele não paga imposto de renda, ou seja, ele só começa a pagar a partir de R$ 6.903. E um detalhe muito importante, isso atinge só
o benefício da aposentadoria. E a maioria dos contadores, infelizmente, não lembram de fazer essa observação. Legal, obrigado, Adriano, pela participação aqui com a gente, por avisar o pessoal sobre esses direitos, né? Pessoa idosa ali, tendo acesso então a esses benefícios, vai conseguir, por vezes, né, Gustavo, ajustar aquele orçamento, investir o dinheiro em outra coisa, poder aproveitar melhor esses recursos, né? Com você aí no estúdio. A gente espera ter ajudado, né, Ivan, esses idosos a saberem quais são esses direitos e irem atrás. Muito obrigado. O fim da violência contra a mulher é o objetivo de um curso de formação popular que será oferecido pelo Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE. A ação, que vai orientar sobre direitos, é gratuita e conta até com uma bolsa mensal. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 21 de abril pela internet. O curso de formação popular de direitos para as mulheres está sendo oferecido pelo IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, em parceria com o Ministério das Mulheres. Laura Silva, que é pró-reitora de extensão do IF, vai trazer outras informações para a gente. Quem são as mulheres que podem participar, Laura? Oi, Daniele. É com prazer que o IFPE abre suas portas e para todas as mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, mulheres idosas, mulheres mais jovens, para ofertar esses cursos em 6 campi do IFPE. Quais são eles? Na região metropolitana, nós temos 4 campi: Paulista, Abreu e Lima, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. E também estamos no interior do estado, em Pesqueira e Afogados da Engazeira. O que elas vão aprender nesse curso, Laura? Estamos numa conjuntura em que precisamos fortalecer nossas mulheres, né? A gente ainda tem uma realidade de desigualdade de gênero gritando aí na sociedade. Então, o curso, em parceria com o Ministério das Mulheres, é uma ação de enfrentamento às violências a partir do fortalecimento dessas mulheres para conhecerem seus direitos. Então, elas vão conhecer os seus direitos, o acesso à justiça, um acesso ao sistema de proteção social e, na medida em que elas conhecem seus direitos, se empoderam, constroem essa autonomia, elas também podem fortalecer outras mulheres. Então, essas mulheres, além de ter esse conhecimento para elas, têm o importante papel de ajudar e apoiar outras mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade ou de alguma violência. Pelo que você já falou aí, a gente vê que é aprendizado, conteúdo para a vida, né? Para o cotidiano, para o dia a dia delas. Mas também existe a possibilidade de, com esse tipo de conhecimento, trabalharem com isso em quais segmentos? Elas podem atuar nesse sistema que está cada vez mais crescendo, o sistema de proteção social para as mulheres, né? Então, à medida que elas se fortalecem e são conhecedoras de seus direitos, elas podem acessar as políticas públicas e podem também passarem a atuar nessas políticas. São 40 vagas em cada uma dessas unidades, né? 6 aqui em Pernambuco. E algumas delas têm bolsa. Qual é a quantidade e o critério para ter direito a essa bolsa, que é de R$300? O IFPE, em seus 16 campi, tem uma política consolidada de assistência estudantil. Então, com esse curso não é diferente. Das 40 mulheres, 30 delas terão acesso a uma bolsa para se movimentarem, chegarem até o curso, se alimentarem, no valor de R$300 durante 8 meses. E quem são essas mulheres que vão ter direito? As mulheres em situação de vulnerabilidade. Sobre quantidade de aulas, os dias, o prazo desse curso, Laura? O curso tem 60 horas, distribuído em 8 meses, com um encontro semanal de 2 horas. Como é que elas fazem para se inscrever? Elas vão acessar o site do IFPE, ifpe.edu.br, ou a nossa rede social Instagram, IFPE Oficial, e lá elas vão encontrar um formulário eletrônico para preencher. Vai ter algum critério de seleção? O critério de seleção é por ordem de inscrição e também serão averiguadas algumas questões de vulnerabilidade social. Muito obrigada pela participação, por essas informações aqui no NE1 de hoje. Gente, as aulas estão previstas para serem iniciadas no mês de maio, tá? Inscrições até 21 de abril. Voltamos ao estúdio. Vamos ver imagens do Globocop feitas agora há pouco no bairro do Pina, zona sul da capital. Olha só, esse é o Parque Governador Eduardo Campos. O parque foi entregue hoje à população com cerca de 49 mil metros quadrados. O espaço tem áreas para esporte e lazer, quadras, áreas cobertas, pista para caminhada, ciclovia, além de parques infantis com brinquedos inclusivos. Também tem bicicletário, quiosques e novas áreas verdes.
O projeto completo prevê o plantio de 1.200 árvores. De acordo com a assessoria de imprensa, o investimento total foi de 120 milhões de reais. O Parque Governador Eduardo Campos é um dos maiores da cidade, mas uma opção aí para quem mora na zona sul do Recife. E o programa Mães de Pernambuco, do Governo do Estado, está com inscrições abertas. São 1.982 vagas para ter acesso ao auxílio mensal de R$ 300 para mulheres de baixa renda. As inscrições vão até o dia 23 de abril. No G1 Pernambuco tem informações para as mulheres interessadas. O QR Code da reportagem está na tela. É necessário morar em Pernambuco e estar cadastrada no CadÚnico. Relembrar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é uma das tradições mais marcantes da fé católica. Desde 1968, a Paixão de Cristo é encenada em Nova Jerusalém, no Agreste, todos os anos trazendo elementos que renovam o espetáculo. A gente conversou com Carlo Porto, que interpreta o rei Herodes, um dos principais personagens do Calvário de Jesus. Ele contou como tem sido viver um dos maiores vilões da história da humanidade. Este ano de 2026, com super elenco, e hoje eu tenho o prazer de receber o Carlo Porto, ele que é um ator brasileiro já com a sua trajetória consolidada na televisão, no teatro. Muito prazer te receber aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Jair. Obrigado pela recepção e pelo carinho. Coisa boa. Carlo, eu queria que você contasse pra gente, né? Como foi que esse papel caiu no teu colo? Como é que você recebeu? Ai, olha, eu acho que já estávamos ali outubro, novembro. Eu fui procurado, né, pela produção do espetáculo e, enfim, eles acompanham o trabalho, né? Eles acompanham o meu trabalho há bastante tempo, eles sabem o que eu tenho feito, então, por conta de tudo isso, eles acabaram achando que eu era um nome bom para compor exatamente esse. E o que é que te desafiou quando você recebeu esse personagem, né, Herodes? Ai, olha, todos esses personagens bíblicos já fazem um pouco parte, assim, do meu universo, né? Eu conheço essas histórias não são novas para mim, mas, sim, o Herodes especificamente é um personagem, assim, eu já interpretei reis em outras situações, mas dentro desse universo onde Jesus está inserido é a primeira vez. Então, Herodes para mim é um personagem assim que também mostra os seus desafios, as suas dificuldades, mas eu acolho ele com carinho e muito respeito. E você é apaixonado por teatro também, né? Queria que você falasse como é estar aqui com esse elenco maravilhoso esse ano, no maior teatro ao ar livre do mundo, né? Olha, é muito emocionante, assim, a gente que vive ali, né, no eixo Rio-São Paulo, aliás, os atores no país inteiro, eles sabem, eles veem o que acontece aqui, né? A gente vai recebendo essa informação ao longo da vida, a gente vai olhando para isso aqui, nossa, será que um dia, será que isso é possibilidade? Poxa, e olha, é muito bom, assim, é muito prazeroso. Tudo isso aqui é muito especial. Respirar esse universo aqui, contar essa história, né, que é tão especial. Tudo isso me mobiliza bastante. Qual foi a sua primeira impressão quando você botou os pés aqui? Olha, eu fiquei impressionado, eu fiquei chocado. Primeiro porque eu não tinha dimensão de que... Porque assim, a gente que trabalha, a gente acha que tudo é cenográfico, né? Que tudo tem... Não, aqui é real, aqui é de verdade. Essas muralhas que circundam a propriedade, isso é pedra de verdade. Eu fiquei impressionado com isso. E como é que você gostaria que o público lembrasse do seu Herodes? Olha... A minha mãe tá vindo, né? A minha mãe tá vindo de Salvador, ela vai assistir o espetáculo, ela sabe que eu não vou interpretar Jesus, que eu vou fazer Herodes, mas eu acho que a minha mãe vai ficar um pouco chocada, porque é uma cena que é para chocar, é para impactar. Jesus viveu isso, assim, existiam pessoas que faziam parte daquilo ali e que mostravam como Jesus era um cara iluminadíssimo, né? Então a minha função ali é essa, é ser sombra o suficiente para que a luz de Jesus ilumine a todos.
Então, muita luz para você também na sua Muito vida, obrigado. na sua vida profissional. Vamos convidar o pessoal de casa. Eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você. Sucesso, muito sucesso para você. Obrigado. Seja sempre bem-vindo a Pernambuco. Muitíssimo obrigado. Eu quero convidar você para estar com a gente nessa temporada de 2026 aqui em Nova Jerusalém, curtindo a paixão de Cristo. Vem se encantar, vem receber esse mar de amor, esse mar de iluminação. A encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, lá no Brejo da Madre de Deus, no Agreste, vai até domingo, dia 4. Os ingressos variam de R$ 180 a R$ 220, a depender do dia do espetáculo. E olha, tem meia entrada. Outras informações você confere no site novajerusalém.com.br. E agora a gente volta a conversar com Natália Gelu lá no Mercado da Encruzilhada para saber, Natália, até que horas o mercado fica aberto para quem ainda não escolheu o peixe da Semana Santa. O pessoal falou que alguns quiosques vão estender um pouco o horário aqui, Gustavo. A gente vai continuar circulando porque o movimento continua intenso. Muitos quiosques já acabaram, né? Acabaram os peixes em alguns quiosques, como corvina, que é um peixe muito procurado, pescada amarela. Alguns ainda tem, né? Mas o pessoal ainda está na fila, lá do outro lado ainda tem uma fila, a movimentação está grande, os comerciantes estão celebrando, né, essas vendas. Deixa eu conversar aqui com o pessoal. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? A gente está ao vivo no NE1. Veio procurar que peixe? Pescada amarela. Encontrou? Tá aqui. Por quanto o quilo? Como foi? Pescada amarela foi R$50. Aí deu 118 o quilo. Vocês vão fazer qual receita? Rapaz, a gente tá pensando em fazer uma pescada, né? Com camarão e o peixe. Isso. Qual é o nome de vocês? Rogério. Adriana. Obrigada, viu, gente? Boa Páscoa para vocês. Deixa eu falar aqui com os comerciantes para saber direitinho como é que vai ser a questão do horário. Será que eu consigo falar com você? Tudo bem, a gente está ao vivo aqui no NE1. Ui! O rapaz passou aqui na frente da câmera sem querer. Qual é o seu nome? Nadiege. Nadiege, vai funcionar hoje até que horas? A gente não tem hora certa. Tanto faz dar movimento fraco, cheio de gente, a gente tem que atender os clientes. Então quer dizer que vocês vão ficar aqui enquanto tiver cliente e tiver peixe? Tem que atender, né? E amanhã, quem não puder vir hoje, amanhã, vai chegar novas mercadorias ou vai ser o que vocês já têm hoje? Tá chegando. Vai chegando hoje, amanhã. Amanhã a partir de que horas? 6 horas da manhã, tá aqui já. Antes de 6 horas. Obrigada, viu? Então, como você viu, né, Gustavo, não tem horário para fechar ainda. O pessoal está vendendo, as pessoas estão chegando para comprar, mas quem não puder vir hoje, amanhã também vai ter essa possibilidade. Pode passar, senhor, aqui no Mercado da Encruzilhada, de vir comprar peixe a partir das 6 horas da manhã. Então, o movimento está grande aqui. O peixe está variando aí, né, de R$50 o preço da pescada amarela, que é um peixe que ainda tem em alguns lugares. Então, tem camarão também, o pessoal procurando esses frutos do mar. Para esse período de Semana Santa já é uma tradição, né? A gente volta com você, Gustavo. Muito obrigado, Natália Gelu, diretamente do Mercado da Encruzilhada. Boa tarde para você. E agora a gente pega a carona com o Globocop até as praias do Recife, 12h59. Olha só, a previsão da APAC para hoje é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, tá? Com intensidade de fraca a moderada. E amanhã, essas condições climáticas devem permanecer, então você que quer aproveitar, aproveita agora. Esse comecinho de tarde, está sol aqui no Recife. Aproveite esse começo de feriadão. E o NE1 de hoje fica por aqui. Lembrando que o NE2 começa mais cedo, às 6h30 da noite, e o Jornal Nacional, às 8 da noite. Você pode rever e compartilhar nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Fique agora com o Globo Esporte. Tenha uma ótima tarde e a gente se encontra de novo logo mais no NE2.